Há uma senhora em Londres com quem fiz 3 filmes e a quem amo há muitos anos, e a amo profundamente. Talvez ela esteja ouvindo esta noite. É Ava Gardner. Gregory Peck, um dos atores mais reverenciados de Hollywood, era conhecido não apenas por sua presença imponente nas telas, mas também pela profundidade e dignidade que demonstrava em sua vida pessoal. Embora milhões o admirassem por seus papéis icônicos, poucos conheciam a história da mulher que ocupou um lugar secreto em seu coração por décadas. Antes de sua morte, Peck finalmente revelou a verdade sobre a única mulher que realmente amou, uma revelação que transformou a maneira como o mundo entendia o homem por trás da lenda. A construção de um ícone de Hollywood. Nascido em 5 de abril de 1916 em La Jolla, Eldred Gregory Peck entrou em um mundo muito distante do glamour de Hollywood. Ruas tranquilas, ar do oceano e uma atmosfera calma moldaram grande parte da infância. É curioso como certos ambientes parecem construir silenciosamente uma personalidade antes mesmo da idade adulta começar. Uma cidade litorânea pacífica, de alguma forma, combinava com a energia calma e ponderada que mais tarde se tornaria famosa nas telas de cinema de toda a América. A infância mudou cedo depois que o divórcio separou os pais quando eu tinha apenas 5 anos. Grande parte da educação veio da avó materna, cuja influência deixou uma marca profunda. As idas semanais ao cinema tornaram-se quase uma tradição. Imagine uma criança pequena sentada em salas de cinema escuras todas as semanas, assistindo a personagens grandiosos que falam com confiança, força e emoção. Como não se fascinar por algo assim? O cinema se tornou mais do que entretenimento. O cinema se tornou conforto, curiosidade e, por fim, propósito. O incentivo da avó foi de grande importância durante os anos de formação. Nem todas as crianças recebem apoio emocional constante após grandes mudanças familiares, mas a estabilidade ainda se fazia presente por meio de histórias, livros e filmes. Conversas sobre personagens e performances foram aos poucos moldando um crescente interesse por atuação e literatura. Muitas futuras estrelas descobriram a atuação apenas por ambição, mas Gregory Peck parece tê-la descoberto por meio da observação. Observação silenciosa. Aprendizado silencioso. Compreensão silenciosa. Sua educação seguiu um caminho disciplinado. A frequência à Academia Militar de St. John's introduziu estrutura e seriedade desde cedo. As escolas militares frequentemente enfatizavam rotinas rígidas, responsabilidade pessoal e controle emocional. O público posterior provavelmente notou traços dessa disciplina sem sequer perceber o porquê. Postura calma, voz controlada, presença ponderada. Nada parecia exagerado. Depois vieram os estudos na Universidade da Califórnia, Berkeley, onde cursos de inglês e pré-medicina preencheram a vida acadêmica. Uma combinação curiosa, sinceramente. Literatura de um lado, medicina do outro. Emoção humana e ciência humana coexistindo sob o mesmo cronograma. Talvez esse equilíbrio tenha ajudado a moldar performances posteriores, admiradas por sua inteligência e profundidade emocional. Muitos atores conseguiam entregar falas dramáticas, mas Gregory Peck trazia algo a mais para suas atuações. Havia reflexão, ponderação, a sensação de que cada palavra já havia sido cuidadosamente pensada antes de ser dita. A aparência física também desempenhou um papel importante no sucesso futuro. Com 1 metro de altura, Gregory Peck naturalmente chamava a atenção. Sua estatura alta, traços marcantes e voz grave criavam uma presença imediata na tela, muito antes do início dos diálogos. No entanto, a aparência física por si só nunca explicou a admiração duradoura. Hollywood sempre teve rostos bonitos. Muitos chegaram e desapareceram rapidamente. Gregory Peck se destacava porque uma intensidade silenciosa tinha mais peso do que um carisma extravagante. Uma confiança serena costuma ser mais poderosa do que uma energia estridente, não é? Um ponto de virada crucial aconteceu depois que ele ganhou uma bolsa de estudos para a Neighborhood Playhouse School of the Theatre, em Nova York. Essa oportunidade mudou tudo. A transição para o treinamento profissional de atuação significou que o compromisso se tornou sério. As apresentações teatrais logo se seguiram e a dedicação rapidamente se tornou evidente. Mais de 50 peças foram apresentadas nessa jornada, além de 3 produções da Broadway. A atuação teatral naquela época exigia paciência e habilidade, pois o público esperava honestidade emocional sem truques de câmera ou edição. Cada expressão precisava ser autêntica, cada pausa importava. Anos de experiência no teatro construíram bases sólidas antes do sucesso estrondoso no cinema.
Muitas estrelas de cinema posteriores tiveram dificuldades no palco porque a atuação teatral expunha rapidamente suas fraquezas. Gregory Peck conquistou respeito primeiramente por meio de trabalho árduo e consistente em apresentações ao vivo. Essa preparação provavelmente explica por que as atuações nos filmes posteriores pareceram tão naturais e realistas. Nada pareceu forçado, nada pareceu artificial. A grande oportunidade em Hollywood finalmente chegou com As Chaves do Reino, em 1944. O sucesso veio logo em seguida. Uma indicação ao Oscar se seguiu, colocando Gregory Peck imediatamente entre as estrelas em ascensão do cinema americano. Nada mal para alguém que já estudou pré-medicina em Berkeley. A vida realmente muda de rumo inesperadamente às vezes. Uma bolsa de estudos, uma oportunidade, uma apresentação, e de repente um futuro completamente diferente surge. Ao longo das décadas seguintes, Gregory Peck construiu uma reputação diferente da de muitos atores da era clássica de Hollywood. A fama geralmente se associava ao glamour, a escândalos ou a personalidades extravagantes. Gregory Peck passou a ser admirado por algo mais discreto: força moral, integridade e decência. Os papéis no cinema frequentemente refletiam coragem sob pressão e compaixão em momentos difíceis. O público confiava nos personagens porque a sinceridade parecia genuína. Até mesmo as expressões faciais transmitiam honestidade. Em seguida, veio To Kill a Mockingbird, O Sol é para Todos. O papel para sempre ligado ao legado de Gregory Peck. Atticus Finch tornou-se mais do que um advogado fictício defendendo a justiça em uma sociedade dividida. Atticus Finch tornou-se um símbolo cultural. Muitas apresentações ganham prêmios. Pouquíssimas se tornam referências morais para gerações. Essa apresentação alcançou algo raro, pois a sabedoria serena e a coragem silenciosa tocaram profundamente o público. Sem gritos, sem exageros dramáticos, apenas convicção e humanidade. As pessoas ainda falam sobre Atticus Finch décadas depois porque os valores mostrados naquele filme continuam relevantes. Compaixão, justiça, integridade, qualidades simples, mas surpreendentemente raras em alguns casos. Gregory Peck conseguiu fazer com que a decência parecesse poderosa em vez de entediante. Essa habilidade diferenciava Gregory Peck de inúmeras outras estrelas. Mesmo fora da atuação, sua reputação pública permanecia intimamente ligada à dignidade e à consideração. Hollywood costuma mudar imagens públicas rapidamente, mas Gregory Peck manteve o respeito ao longo das gerações. Tal consistência parece quase impossível em indústrias do entretenimento construídas em torno de tendências e fama passageira. No entanto, a admiração perdurou porque a autenticidade não se desvanece facilmente. Olhando para trás agora, talvez a maior força nunca tenha vindo da altura, da voz ou da aparência de uma estrela de cinema clássica. O maior trunfo provavelmente residia na estabilidade emocional. O público percebia a sinceridade imediatamente. Cada apresentação transmitia uma inteligência serena e uma humanidade discreta, que jamais exigia a atenção de forma agressiva. E talvez essa contenção silenciosa tenha se tornado inesquecível, provando que a força suave supera o ruído. Mas espere até ouvir falar da mulher por trás de tudo. A mulher por trás da cortina. Apesar da imagem pública construída em torno da dignidade, da autoridade serena e da força moral, Gregory Peck levava uma vida emocional muito mais reservada em privado. O público de Hollywood via confiança. Os diretores viam disciplina. Os fãs viram um homem que parecia quase impossível de abalar emocionalmente. Mas amigos próximos relataram ter descrito algo muito diferente por trás de toda aquela compostura. Uma tristeza persistente, uma natureza reflexiva, uma espécie de distanciamento emocional que parecia estar ligado a memórias que ninguém compreendia totalmente a princípio. Ao longo dos anos, 2 casamentos tornaram-se públicos. O casamento com Greta Kukkonen, em 1942, trouxe 3 filhos à família, enquanto o casamento com Veronique Passani, em 1955, acrescentou mais 2 filhos e durou décadas. De fora, tudo parecia estável, respeitável e cuidadosamente mantido. As fotografias mostravam elegância. As entrevistas, discrição. As aparições públicas transmitiam cordialidade sem revelar demais. Comportamento clássico da velha Hollywood. Muito refinado, muito controlado. Mesmo assim, sussurros circularam discretamente entre círculos próximos por anos. Nada escandaloso, nada suficientemente grande para que os tabloides se apropriassem totalmente da matéria. Apenas pequenos comentários aqui e ali de amigos de longa data que notaram como certas memórias pareciam permanecer vivas por muito mais tempo do que o esperado.
Por que cartas antigas permaneceriam cuidadosamente guardadas por décadas? Por que certas fotografias jamais desapareceriam, apesar de mudanças de residência, de carreira e de momentos importantes da vida familiar? Perguntas como essas naturalmente despertavam a curiosidade das pessoas. Segundo quem conhecia detalhes de momentos íntimos, um profundo vínculo emocional com uma mulher de anos anteriores jamais se desvanecia completamente. Não se tratava de um caso secreto dramático, repleto de caos e traição. Na verdade, quase o oposto. Um apego silencioso, um amor respeitoso que parecia congelado no tempo, quase sagrado de uma forma estranha. Alguns conhecidos relataram momentos em que conversas sobre relacionamentos passados mudavam repentinamente o humor de Peck. Um tom mais suave surgia. Pausas mais longas se tornavam comuns nas conversas. Dizem que o olhar se desviou para algum lugar distante por alguns segundos. Pequenos detalhes como esse costumam revelar mais do que confissões diretas jamais poderiam. E, sinceramente, isso não acontece às vezes com os primeiros grandes amores ou com capítulos emocionais inacabados. Até mesmo vidas bem-sucedidas podem esconder cantos ocultos que ninguém mais vê por completo. A fama não apaga memórias emocionais. O casamento não substitui automaticamente todos os laços do passado. A admiração pública definitivamente não silencia a saudade íntima. As emoções humanas raramente funcionam de forma tão simples. Amigos alegadamente notaram como certos filmes parecem despertar algo profundamente pessoal em Peck como ator. Cenas emotivas envolvendo arrependimento, sacrifício, momentos perdidos ou afeto contido frequentemente carregavam uma profundidade incomum na tela. O público elogiou o talento natural, mas alguns especialistas acreditavam que a experiência pessoal alimentava silenciosamente muitas performances. Não se tratava de atuação metódica no sentido técnico, mas sim de reconhecimento emocional. Certos sentimentos já existiam internamente muito antes das câmeras começarem a gravar. Essa possibilidade torna várias performances ainda mais fascinantes em retrospectiva. Expressões faciais calmas muitas vezes escondiam uma dor profunda. As cenas românticas raramente eram extravagantes ou exageradas. Em vez disso, o afeto parecia cuidadoso, ponderado, quase delicado. Quase como alguém tentando não perder algo emocionalmente importante. Coincidência? Talvez, mas observadores de longa data supostamente duvidavam da coincidência. Outro aspecto interessante envolvia o próprio silêncio. Sem confissões públicas, sem memórias dramáticas expondo mágoas íntimas, sem análises profundas construídas em torno de revelações emocionais. Na cultura das celebridades moderna, esse nível de discrição chega a ser chocante. O Hollywood atual muitas vezes recompensa a exposição excessiva. Detalhes pessoais se tornam ferramentas de marketing. Mas Peck pertencia a uma geração muito diferente, para a qual a privacidade tinha um valor enorme. A dor permanecia privada. A saudade permanecia privada. O amor, às vezes, também permanecia privado, e talvez esse silêncio tornasse tudo ainda mais intenso. Pessoas próximas a Peck supostamente acreditavam que a lealdade emocional permaneceu central ao longo de sua vida. Mesmo quando as circunstâncias mudaram, certos laços emocionais nunca desapareceram completamente em seu interior. Não necessariamente por infelicidade no casamento. As emoções humanas raramente são tão simples. Alguém pode amar profundamente o cônjuge, ao mesmo tempo, guardar memórias emocionais ligadas a outra pessoa de um passado distante. A vida às vezes se complica assim. Os corações raramente funcionam de acordo com cronogramas perfeitos. Algumas histórias até sugerem que antigas lembranças foram protegidas com extremo cuidado ao longo de muitos anos. Cartas manuscritas, pequenas fotografias, minúsculos lembretes que a maioria das pessoas acaba jogando fora durante as transições da vida. Mas nem todos encaram o passado emocional com leviandade. Para algumas pessoas, as memórias antigas se tornam quase como marcos pessoais. Lembranças silenciosas de uma outra versão da vida que existiu. A percepção pública, com frequência, transforma atores famosos em símbolos em vez de pessoas comuns. Gregory Peck, em particular, passou a ser associado à integridade devido a papéis repletos de coragem e clareza moral. Seus personagens transmitiam segurança. Os personagens sabiam distinguir o certo do errado. Os personagens se mantiveram firmes sob pressão. Mas a vida real raramente segue a lógica dos filmes. Emoções reais muitas vezes permanecem sem resolução por décadas, sem uma conclusão dramática. Talvez essa complexidade emocional oculta explique, em parte,
por que o público se conectou tão fortemente com as performances ao longo das gerações. A perfeição geralmente parece distante. Uma vulnerabilidade silenciosa parece humana. E por trás de ternos impecáveis, aplausos de pé e status lendário. Muitos pressentiam silenciosamente uma antiga ferida emocional que a fama jamais apagou por completo. Uma história de amor de tempos remotos ainda parecia persistir nas sombras. Mas quem foi a mulher que ele jamais esqueceu completamente? Acompanhe até o final para descobrir quem foi a mulher que ele realmente amou, apesar da imagem pública construída em torno de honra, disciplina e força silenciosa. Gregory Peck carregava uma vida pessoal repleta de nuances emocionais que nunca chegaram aos holofotes de Hollywood. De longe, tudo parecia impecável e quase intocável. Um ator respeitado, uma voz calma, um rosto associado à integridade há gerações. No entanto, por trás de toda essa calma, havia algo muito mais complexo. Amigos próximos relataram ter notado momentos de silêncio que pareciam mais pesados do que uma reflexão comum. As conversas às vezes descambavam para memórias que nunca se apagavam completamente. Certas fotografias permaneceram protegidas por anos. Certas cartas permaneceram cuidadosamente guardadas muito tempo depois de capítulos inteiros da vida já terem mudado. Que tipo de emoção sobrevive por décadas sem desaparecer? O casamento chegou cedo, durante a ascensão da fama. Greta Cookney nasceu em um período em que a pressão da carreira e a atenção do público cresciam rapidamente. A vida familiar veio em seguida, com 3 filhos e responsabilidades que moldaram a rotina diária. De uma perspectiva externa, a estabilidade parecia sólida. As revistas de Hollywood apresentavam um homem de família confiável com valores tradicionais. Os executivos dos estúdios adoravam essa imagem porque o público confiava na sinceridade. O público olhava para Gregory Peck e via decência sem esforço. Pouquíssimas figuras públicas possuíam esse mesmo senso natural de autoridade moral. Ainda assim, pessoas próximas relataram sentir um certo distanciamento emocional em certos momentos, quase como se parte do coração dele permanecesse em outro lugar. Não houve escândalo, nem comportamento imprudente. Nada tão estrondoso a ponto de gerar colunas de fofoca ou desastres nos tabloides, apenas um peso emocional silencioso pairando sobre a vida normal. Estranho, não é? Às vezes, a ausência cria mais mistério do que o caos jamais poderia. Então, veio outro capítulo importante. O casamento com Veronique Passani trouxe uma energia diferente para a vida pessoal. A elegância, a inteligência e a cordialidade francesas, segundo relatos, trouxeram conforto nos últimos anos. Mais 2 filhos vieram depois, e as aparições públicas continuaram a projetar sofisticação e união. As entrevistas mantiveram-se impecáveis. Os tapetes vermelhos estavam elegantes, mas sussurros de amigos de longa data sugeriam que uma antiga ligação emocional nunca desapareceu completamente da memória. Alguns laços aparentemente se recusavam a se desfazer, não importa quanto tempo passasse. Relatos de pessoas próximas descreveram um lado mais sensível, raramente visto em público. Em público, Gregory Peck geralmente parecia sereno, cauteloso e contido. Momentos privados, segundo relatos, revelavam uma ternura mais profunda. A vulnerabilidade emocional aflorava apenas na companhia de pessoas de confiança. Memórias antigas, por vezes, surgiam inesperadamente nas conversas. Um nome que permanecesse sem ser mencionado por muito tempo ainda podia alterar completamente o clima em segundos. Não é fascinante? Uma única lembrança pode transformar silenciosamente uma noite sem que ninguém entenda completamente o porquê. Cartas descobertas anos depois teriam acrescentado ainda mais mistério a rumores antigos. Nada de dramático ou escandaloso foi encontrado nelas. Sem confissões explosivas, sem declarações imprudentes. Em vez disso, o calor humano e a sinceridade emocional permeavam os pequenos detalhes. Palavras simples carregavam um peso emocional incomum. As memórias compartilhadas tinham um significado profundo. Certas fotografias, segundo relatos, mostravam expressões raramente capturadas em retratos públicos oficiais. Uma ternura genuína transparecia nelas. Não se tratava de performance, nem de charme de celebridade cuidadosamente construído para as câmeras. Era algo muito mais pessoal. Amigos relataram ter descrito uma conexão enraizada na compreensão emocional, e não na excitação física.
Essa distinção é importante porque Hollywood muitas vezes reduz o amor a casos extraconjugais, manchetes e segredos glamurosos. Essa situação parecia diferente, mais reflexiva, mais dolorosa de uma forma silenciosa. Imagine nutrir afeto por alguém durante décadas inteiras, enquanto continua a levar uma vida normal em público. Imagine ouvir uma música familiar ou visitar lugares conhecidos e, imediatamente, sentir-se transportado para o passado, revivendo momentos marcantes. A memória humana funciona assim às vezes. Um único detalhe pode reacender emoções que se acreditava estarem enterradas há muito tempo. As escolhas de carreira podem até ter refletido parte dessa complexidade emocional. Gregory Peck ficou famoso por interpretar homens que carregavam conflitos internos sob aparências calmas. Advogados, PAs, militares, líderes morais. Os personagens frequentemente lutavam em silêncio enquanto protegiam a dignidade em público. O público admirava a contenção emocional porque a autenticidade parecia real. Talvez a experiência pessoal tenha aprofundado as atuações mais do que o público jamais percebeu. A saudade genuína muitas vezes deixa marcas na obra criativa. Como a verdade emocional não moldaria a expressão artística ao longo dos anos? Hollywood, naquela época, também incentivava o segredo. A imagem pública importava quase tanto quanto o talento. Os estúdios protegiam cuidadosamente suas reputações, pois a comercialização dependia da estabilidade e da admiração. A vulnerabilidade permanecia oculta. As complicações emocionais eram mantidas em segredo. Muitas estrelas viviam sob identidades cuidadosamente construídas, projetadas para tranquilizar o público em vez de revelar a verdade. Gregory Peck se encaixava perfeitamente nesse sistema externamente. No entanto, relatos indicam que suas emoções privadas escapavam completamente ao controle quando ele estava sozinho. O mais interessante é que nenhum grande escândalo jamais veio à tona em torno desse afeto secreto. Nenhuma briga pública amarga surgiu. Nenhuma confissão humilhante destruiu relacionamentos publicamente. De alguma forma, esse silêncio torna tudo ainda mais emocionante. O amor silencioso costuma ter um peso emocional maior do que um romance caótico, porque o silêncio exige resistência, e a resistência exige disciplina. A disciplina emocional ao longo de décadas revela algo poderoso sobre o caráter e a profundidade emocional. Pessoas próximas relataram ter notado momentos de reflexão durante certas conversas sobre o passado. A nostalgia ocasionalmente surgia sem aviso prévio. Uma expressão distante podia surgir de repente antes que a conversa normal fosse retomada. Pequenas reações emocionais revelavam sentimentos inacabados com mais clareza do que discursos dramáticos jamais conseguiriam. Às vezes, a tristeza se esconde melhor em um comportamento calmo. Às vezes, as emoções mais fortes chegam silenciosamente em vez de ruidosamente. O envelhecimento provavelmente também intensificou a reflexão. A velhice naturalmente traz a reconsideração de escolhas anteriores, oportunidades perdidas e encruzilhadas emocionais. A fama eventualmente diminui. Os aplausos do público se tornam mais silenciosos. A família envelhece. As conquistas profissionais se tornam história. Em momentos como esse, conexões emocionais não resolvidas podem ressurgir com uma força surpreendente. Perguntas surgem naturalmente. Como teria sido a vida em outras circunstâncias? Quais relacionamentos moldaram sua identidade mais profundamente? Quais memórias nunca se apagaram de verdade? Muitas estrelas lendárias viveram vidas emocionais complexas por trás de imagens públicas cuidadosamente construídas, mas a situação de Gregory Peck, segundo relatos, foi marcada por uma tranquilidade incomum. Nenhum caos destrutivo definiu sua reputação. Nenhum escândalo interminável ofuscou seu legado. Em vez disso, o mistério emocional envolvia uma devoção silenciosa e uma lembrança duradoura. Essa diferença é importante porque o apego emocional genuíno muitas vezes parece sutil para quem vê de fora. A admiração pública se concentrava principalmente na força, sabedoria e dignidade, especialmente após performances icônicas como a de To Kill a Mockingbird. Atticus Finch tornou-se mais do que um papel no cinema. A autoridade moral emanada daquela atuação fundiu-se permanentemente com a identidade de Gregory Peck na vida real. No imaginário popular, o público acreditava que a bondade se estendia para além das telas de cinema, porque a sinceridade parecia natural e não artificial. No entanto, os seres humanos reais sempre contêm contradições, emoções ocultas e mundos interiores complexos sob reputações impecáveis. Talvez essa história emocional oculta tenha, na verdade, tornado as performances públicas mais verossímeis.
A contenção emocional torna-se mais fácil de retratar quando já existe um anseio genuíno no íntimo. A tristeza às vezes aguça a compaixão. A dor silenciosa às vezes aprofunda a empatia. O público pode nunca entender completamente por que certas atuações parecem autênticas, mas a experiência pessoal muitas vezes deixa marcas invisíveis em grandes interpretações. Mesmo décadas depois, o fascínio pelas vidas emocionais ocultas persiste porque o mistério estimula a imaginação. Figuras públicas raramente se mostram plenamente humanas até que suas vulnerabilidades privadas venham à tona. A perfeição cria distância. A complexidade emocional cria conexão. O anseio silencioso de Gregory Peck, segundo relatos, revelava a humanidade por trás do status lendário, não a fraqueza. Humanidade. Grande diferença. E talvez isso explique o fascínio persistente em torno de Gregory Peck, que vai além do legado clássico do cinema. O público admirava a força na tela, mas a profundidade emocional por trás dessa força faz com que seu legado pareça ainda mais humano hoje em dia. Por trás de ternos impecáveis, entrevistas tranquilas e performances lendárias, existia um homem carregando memórias, saudade, ternura e ecos emocionais não respondidos, como qualquer outro. Com isso, chegamos ao fim deste vídeo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais conteúdo. Para curtir mais histórias emocionantes, clique agora no vídeo que aparecerá na sua tela.